Vocês conhecem? Sim. Quem é consagrado à Virgem Maria aqui? Das graças? Das graças, né? Que bom. Quem ainda não é? Pronto. Então vamos já fazer alguma coisa para essa graça acontecer, né? Porque ser escravo de Maria significa ter a certeza da salvação. Porque nunca se ouviu dizer aquele que São Bernardo tão bem diz na oração. Quem se lembra? Que é aqueles que têm implorado o vosso auxílio, proteção, tenha sido por vós desamparado. Ó Mãe do Verbo encarnado, né? São Luís Grionte começa o seu livro dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Para nós católicos, nós temos uma grande graça, que é nós termos Nossa Senhora, não é? Às vezes a nossa devoção à Nossa Senhora passa por alguns desafios. Passa ou não passa, né? Eu estava conversando aqui, né? Tinha um local, né, para nós irmos, e de repente a pessoa não quis, exatamente por quê? Porque professa outra fé. Então Maria, ela é esse sinal de que a salvação veio ao mundo. Por isso, para nós é muito importante a gente entender Nossa Senhora. Para nós, a gente compreender, não compreender o mistério, né? Não compreender o dogma, porque a nossa cabeça não é capaz. Mas a gente compreendendo porque que a igreja, na beleza dela, porque Jesus disse que a Pedro: tudo que ligares na terra, e tudo que desligares na terra, no céu. E o que acontece quando a gente se confessa? A gente é ligado ou desligado? Ligado a quê? E desligado de quê? Do pecado. Né? Por isso que é tão importante nós compreendermos. Porque o ligar e o desligar é diferente daquilo que a gente pensa, né? A igreja sempre vai nos desligar do inferno. E a igreja sempre vai nos ligar à graça. Por isso, eu vou começar aqui pegando algumas partes. Por isso nem me preocupo se alguma coisa aqui não parar, né? Que é a coisa mais fácil que existe, né? Então a primeira coisa: Maria, Mãe de Deus, é um dogma que proclama que a Virgem Maria é mãe do Filho Eterno. Porque, como tão bem disse o Dom Henrique, o que ele diz? Nossa Senhora não poderia ser a mãe do Pai, porque Maria é uma criatura. Então ela não é uma pessoa divina. Nossa Senhora não é uma pessoa divina, mas Nossa Senhora é uma pessoa o quê? Humana. Me diz quem está perto de ti aí, para ver se está vivo ou se está morto. Está vivo ou está morto? Pronto. Se corre sangue, está vivo ainda, né? Então, Maria é mãe do Filho Eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E também ela não é a mãe do Espírito Santo, né? Porque quando nós rezamos, eu estava contemplando o ícone novo ali da capela, né? Eu não sei se vocês sabem quem são as pessoas. Vocês sabem quem são as pessoas no ícone? Sabe ou não? O que está no meio é Jesus. Por isso que ele tem os dois dedinhos assim, ó. Porque ele diz que ele é humano e ele é divino. Ok? O outro que está inclinado, igual como Jesus, para o que está aqui do lado direito, é o Pai. Porque os dois emanam do Pai, não é? Sim ou não? Sim. Mas ao mesmo tempo eles são três deuses? Não. Por isso que Nossa Senhora, ela não pode ser somente a mãe de Jesus. Entende? Da natureza de Jesus, porque Jesus é Deus. Por isso que nós rezamos no ofício da Imaculada o quê? Deus o salve, filha de Deus Pai. Deus o salve, mãe de Deus Filho. E Deus o salve, esposa do Espírito Santo. Entende? Maria é a única que contempla dela mesma as três belezas de uma criatura. É ao mesmo tempo filha,
mãe e esposa. E o mais belo de tudo isso, de Deus, né? Por isso que no concílio de Éfeso, que o Dom Henrique falou, em 431 depois de Cristo, foi o terceiro concílio que aconteceu. Lá exatamente teve um bispo, um patriarca chamado Nestório. E ele começou exatamente a colocar uma doutrina, não sei se vocês se lembram de como é o nome? Ário, né? O arianismo, lembram? O que é a heresia do arianismo? Porque ele nega a divindade. Já Nestório, ele não. Ele diz que Maria, ela teve Jesus como pessoa, e depois ele, por adoção do Pai, ele se torna a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Entendem? Aparentemente está tudo muito bonito, mas é uma heresia. E o que é uma heresia? É tudo que é contra um dogma. E aí nós podíamos dizer assim, e o que é o dogma? O dogma é uma verdade revelada como tal. Esse é o sinônimo mais eficaz do dogma. E aí a gente podia perguntar assim, a gente pode duvidar do dogma? Excelente, como você disse. Não deveria, mas muitas vezes nós duvidamos. O dogma vai deixar de ser dogma se eu acredito ou não? Jesus vai deixar de ser Jesus se eu acredito ou não que ele está na Eucaristia? O dogma também do mesmo jeito. Entendeu? Por isso que a Santíssima Virgem Maria é imaculada, é mãe de Deus e perpetuamente virgem, e foi assunta aos céus, né? Eu não sei se o diácono Ramos falou, mas ele falou dos dogmas, dos 4 dogmas. Sim ou não? Não? Só por cima, né? Eu também não vou me atrever, porque a gente vai passar aqui até a eternidade para poder compreender, mas a gente pode depois um dia marcar para falar sobre os dogmas. Maria, que eu acho que é muito importante. Mas o primeiro, ela é a mãe de Deus, é o primeiro dogma. E ele foi exatamente em 431, uma coisa que a gente precisa compreender, que a igreja, quando ela se reúne para tratar assuntos importantes para a igreja. Mas sabemos que quando foi o primeiro concílio? Os Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos se reuniram, o primeiro concílio. E logo depois é que nós vamos ver o segundo concílio, o terceiro e etc. Essa frase muito densa e teológica tem todos os mistérios. Maria quais são os dogmas de Maria? Ela é a mãe de Deus, ela é imaculada, ela é assunta ao céu e ela é virgem antes, durante e depois do parto, né? Que é a virgindade fecunda de Maria. São os 4 dogmas marianos que a igreja contempla. O catecismo, no 495, ele diz assim: o magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo, quando define dogmas. É tanto que, se nós formos contemplar na história da igreja, nós não vimos mais nenhum dogma, exatamente porque os dogmas são verdades reveladas. Então, não se precisa ratificar os dogmas, mas eles devem ser vividos, né? Recebeu de Cristo quando define dogmas, isso é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável. Não aderir ao dogma significa me colocar contra a igreja. Isso é muito importante a gente compreender, né? Uma coisa que eu li sobre Nestório que eu achei muito, muito bonito, né? Nestório falou sobre isso, criou a heresia, né? A igreja, como se diz, testificou aquilo que é, e Nestório, ele deixa o patriarcado, mas ele continua longe. Ele não é excomungado pela igreja. Por quê? Porque reconhece a falta de fé, né? Diferentemente do que aconteceu com Lutero. Aparentemente tudo muito bom, né?
Mas, infelizmente, quando nós saímos da via da igreja, aquilo que Santa Teresa d'Ávila diz: morro filha da igreja. Todos nós queremos morrer filho da igreja, sim ou não? Sim. Por isso nós somos católicos romanos, né? Em resumo, o que é um dogma? É importante entendermos que o Papa proclama um dogma não faz com que, a partir daquele momento, foi-se feito a verdade. O dogma não é assim, do dia para a noite. A igreja estuda, aquilo já era verdade, mas precisava ser disseminado no meio do povo. Entendeu? Infelizmente, meus irmãos, nós temos uma raiz. Eu acredito assim, nós sabemos que o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, mas infelizmente também tem uma raiz protestante muito grande. Então, nós encontramos muitas vezes assim: eu amo Nossa Senhora, mas eu amo só até aqui. Eu amo Nossa Senhora, mas eu só até aqui, né? Mas isso aconteceu na Groenlândia. Aqui não acontece esse problema, né? Por isso, não tenhamos medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo. A obra do demônio é que nós não amemos a Virgem Maria. Pode perceber, por isso que existe uma guerra entre o céu e a terra. E essa guerra só vai terminar no dia que o Imaculado Coração de Maria triunfará. Ele vai triunfar ou não vai triunfar? Né? Eu tenho certeza que tudo que nós estamos vendo são prenúncios, né, do que Nossa Senhora falou lá em Fátima. Né? Se a gente for olhar. Um exemplo prático, né? Imagine que dentro de uma caixa, imagine aí, você tem uma caixa. E dentro dela tem um chocalho. Você sabe o que é um chocalho? Sim ou não? Sim. Aqueles bichos que a gente bota aqui no Ceará, a gente bota muito nas vacas, né? Os gatos, né? Os cachorros, aquele guinso, né? Que chama às vezes de guinso, né? No entanto, essa caixa está bem selada.